Olha só, isso tudo que a gente está falando aqui nosso primeiro dia de curso, vocês estão conseguindo identificar no dia a dia de vocês? Eu acho que assim, é sempre bom ter esse feedback de vocês, entendeu? Porque a lei é teoria, né? A lei é teórica, né? A lei é teoria. Estou trazendo aqui o que a nova lei está trazendo, o que a nova lei está apresentando. Nós ainda não sabemos exatamente como essa nova lei vai ser aplicada, isso é fato, né? Pouquíssimos órgãos estão aplicando a nova lei. Aqueles órgãos que já estão aplicando a nova lei estão fazendo isso principalmente para dispensa de licitação, porque é aquele motivo que eu falei para vocês, pessoal, assim que saiu a nova lei, o pessoal ficou desesperado, caramba, é isso aí mesmo, né? Faz de novo assim, como é que é? Assim, é. Eu ainda vou fazer um curso de teatro para chegar nesse nível aí. É, isso aí. Então, o pessoal pensou, caramba, o limite de dispensa é 17.600 na 8666. Agora eu vou poder fazer dispensa com 50 mil reais. Tem órgão que não... Na boa, tem órgão que não vai precisar mais fazer licitação. Já pararam para pensar nisso? Tem órgão que não vai precisar mais fazer licitação. Município pequeno, 50 mil e 100 mil já é suficiente para saúde, hein? Já é suficiente para praticamente só fazer contratação direta. Então, o pessoal estava ávido por usar a nova lei justamente para poder aproveitar esses limites. E vocês estão sabendo que os limites já aumentaram, né? Estão sabendo já disso? É, já aumentou. Artigo 182 da nova lei, ele fala o seguinte, todo ano, no dia 1º de janeiro, todos os valores da lei serão reajustados pelo IPCA. Então, 1º de janeiro agora, aí foi, se não me engano, foi dia 30 ou 31 de dezembro, foi publicado o Decreto Federal 10.922, atualizando todos os valores da nova lei. Então, aquilo que era 50 mil foi para 54, o que era 100 mil foi para 108. Tem uns quebradinhos lá. Esses quebradinhos são só para complicar a vida do professor. Porque alguém vai perguntar, professor, qual é o novo valor da dispensa? É 108,540, não sei quanto, é tudo quebradinho. Decreto Federal 10.922, 2021. E aí, quando chegar lá no finalzinho de 2022, de novo, atualiza de novo para 1º de janeiro. E assim vai acontecer. O que é muito bom, pessoal. Por quê? Você se lembra o que aconteceu com a 8666? Quais eram os valores da 8666? 8 mil e 15 mil. Ficou anos e anos e anos assim, até que o governo lançou, se não me engano, em 2018, um decreto, não foi? E aí, por força desse decreto, ele ampliou os valores para 17.600 e 33 mil. E agora a gente teve a nova lei, né, com 50 mil e 100 mil, e já aumentou. Né, já foram reajustados esses valores. Tá? Então, o que a gente percebe hoje é o seguinte, alguns órgãos, principalmente federais, utilizando a nova lei por causa dessa prerrogativa das dispensas, para poder enquadrar, né, as contratações nos seus valores de dispensa, e uma correria para regulamentar a nova lei, para poder, de fato, começar a utilizá-la. E, como eu falei, nesse momento está todo mundo buscando capacitação, o que para mim é ótimo, né? Mas está todo mundo buscando, tem que ser sincero, para mim é maravilhoso, está todo mundo buscando capacitação. Ai, meu controle, por isso que ele quebra. Aí, para mim, é maravilhoso. Mas o que é certo também, porque eu já vi vários órgãos falando assim, a nova lei, ela de fato só vai ser obrigatória em 1º de abril de 2023. Isso é fato também, né? A gente só vai ser obrigado a utilizar mesmo a nova lei em 1º de abril de 2023. Só que, equivocadamente, os órgãos estão falando assim, está longe ainda, né? Quando chegar mais próximo, a gente vê. Gente, o tempo voa, né? Então, assim, quem não se capacitou ainda, já está atrasado. Porque o primeiro passo é esse, é se capacitar para poder regulamentar a nova lei. Como é que eu vou regulamentar algo que eu não conheço, né? Então, primeira coisa, capacitar, para depois regulamentar, e aí começar aos poucos a utilizar. E é naquele formato que eu falei para vocês, vai aos pouquinhos, vai sem pressa, tá? E já que a gente já está no meio aí do planejamento, foi o que eu falei para vocês, olha, o pessoal quer utilizar as benesses da nova lei, mas não quer planejar do jeito que a gente está vendo aqui.
Então, o que eu tenho escutado falar, eu quero aproveitar a dispensa. Mas eu não vou fazer ATP, não vou fazer gestão de riscos. Pô, como é que você vai usar a dispensa da nova lei de licitações sem usar o fluxo que é necessário, que é obrigatório pela nova lei de licitações? Tá? Então, por isso que as coisas têm que ser feitas com bastante calma. E aí a gente está falando do TR, o que eu estava mostrando para vocês? Eu estava mostrando para vocês que o TR ele tem que ser feito com base no ETP. E, infelizmente, ainda hoje, existem órgãos que já têm o TR pronto e falam, mas o meu jurídico, o meu controle interno exigiu o ETP. Aí sabe o que os caras fazem? Pega esse, não tem um modelinho para vocês aí de ETP? Aí o cara monta aquilo ali, né? Só para dizer que tem no processo, porque o TR já está pronto. Não é isso que se espera do planejamento de uma contratação. O que a gente espera é que seja seguido certinho esse fluxo do processo. E aí eu acabei de mostrar, olha, do jeito que está escrito na nova lei, esses 4 primeiros campos aqui, eles são copiados integralmente do ETP, por isso que o ETP subsidia a elaboração do TR. E aí eu vou acrescentando mais coisas, como eu falei, antes da luz piscar. Modelo de execução do objeto, todo o detalhamento de como vai ser a atuação do gestor e do fiscal do contrato. Aqui no Ministério Público, vocês têm essas 2 figuras para cada contrato ou uma figura só? Como é que funciona? Vocês têm os 2, fiscal e gestor de contratos? Vocês sabem dizer? São os 2, né? Está igual lá no TCE também assim. O fiscal, geralmente, é alguém da unidade requisitante. Então, vou dar um exemplo. Contratação desse curso aqui, imagino eu, não sei como é que foi feito isso. O cerimonial ou é pessoal de gestão de... Eu não sei como é que é o cerimonial, ou é capacitação, quem é... Oi? O centro de estudos. Ele é a unidade requisitante. Né? Então, se fosse lá no TCE, alguém do centro de estudos seria o fiscal dessa contratação. Né? Para saber o quê? Para saber se o curso está sendo feito da forma que foi contratado, se a carga horária está cumprida, para ver a questão da qualidade do curso, isso é função do fiscal. Se tem algum problema, né, o fiscal tenta resolver com a empresa, ou com, no caso aqui, pessoa física, o fiscal tenta resolver. Fiscal não conseguiu resolver, não pode deixar por aí, ele tem que alçar isso para cima. Né? Então, geralmente, ele leva isso para um coordenador de fiscalização, que é o gestor com seu conhecimento administrativo, vai propor alguma medida ao ordenador de despesas. É assim que funciona lá onde eu trabalho, lá no TCE, seguindo mais ou menos o rito da IN 05. Mas, onde é que está escrito isso? Não é na lei. Não é na lei. Isso vai estar escrito no regulamento, aquele que eu mostrei para vocês, né? Que é a função do agente de contratação, fiscal, gestor. Então, é necessário fazer um regulamento para dizer como essas pessoas vão atuar. E isso vai entrar aqui no modelo de gestão do contrato. Além disso, eu tenho que colocar no TR critérios de medição e de pagamento, ou seja, a empresa está executando o objeto. Como é que eu vou medir para saber se o objeto está sendo executado da forma correta? Como é que eu vou pagar? Isso tem que aparecer no TR. Formas e critérios de seleção do fornecedor. Quem está escrevendo o TR tem que dizer, é um bem ou serviço comum? Porque se for bem ou serviço comum, a modalidade vai ser pregão. Mas essa pessoa que está escrevendo pode dizer, não, olha, isso não é comum, isso é um serviço especial. Então, quem vai construir o edital já vai olhar, opa, então não pode ser pregão. Pensem no seguinte, algumas informações importantes sobre o TR. Vamos pensar em quem está fazendo... Quem é que faz o TR aqui no Ministério Público? Quem é que escreve o TR? O requisitante. Inclusive, é isso que está na IN 05. Pela IN 05, a equipe de planejamento faz o ETP, a equipe de planejamento faz o mapa de riscos, entrega esses 2 documentos para a unidade requisitante, e a unidade requisitante é que escreve o TR. Isso é o que está na IN 05. O que está escrito na nova lei? Nada. Porque isso não tem que aparecer na norma geral, concordam? Isso aí é a operacionalização de cada órgão. Então, aqui no Ministério Público, quando vocês regulamentarem, vocês, no regulamento, vão dizer, dentro da realidade do Ministério Público, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo outro. Por isso que é muito importante a gente entender
O que tem na norma geral e onde a gente tem autonomia para regulamentar. Tá? Então, geralmente é assim que funciona. Quem faz o TR é a unidade requisitante. Então, se essa unidade requisitante está fazendo TR, o que ela tem que pensar na hora que ele descreve o TR? Esse TR é o elemento que vai conter a caracterização do objeto. E é esse documento que as empresas vão ler para saber o que o órgão público quer que seja executado. E depois o fiscal do contrato vai fiscalizar a execução com base em quê? No que foi escrito onde? No termo de referência. Olha como é que é importante esse termo de referência. Aí eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço um termo de referência, eu faço esse termo de referência e depois que ele está pronto, eu leio sob duas óticas. Primeiro, a ótica da administração. Qual é a ótica da administração? Será que tudo que eu escrevi no TR é suficiente e tem os parâmetros de qualidade necessários para atender a minha necessidade? Essa é a lógica de quem está escrevendo o TR. Porque eu não posso esquecer que tudo que eu estou fazendo na contratação é para suprir a minha necessidade. Não a minha, Eduardo, a minha Ministério Público. Não é? Li sob essa ótica. Aí eu li, pô, está perfeito. Agora, eu olho o TR sob outra ótica. A ótica das empresas. Eu me coloco do lado de uma empresa. Se eu fosse uma empresa para participar dessa licitação, será que esse TR me dá todas as informações necessárias para eu executar o objeto e precificar esse objeto? É assim que eu leio o TR. Né? Então, eu olho sempre sob esses dois lados. E aí tem um ponto também que é importante, que essa experiência eu tive lá no TCE, que é o seguinte: esse termo de referência ele está dentro de um processo administrativo, não é um processo administrativo que foi aberto para contratação. E depois que está tudo pronto, o termo de referência, a pesquisa de preços, isso vai para o setor de licitações, porque o setor de licitações vai fazer o edital, não é isso? Como é que o setor de licitações faz o edital? Tem modelos, certamente tem modelos, não é? Lá no TCE a gente criou alguns modelos, no Poder Executivo do Estado tem os modelos da PGE, no Governo Federal tem os modelos da AGU, então, pô, é um trabalho que parece ser fácil, né? É só eu pegar um modelo e enxertar as informações nesse modelo. Só que para eu, no setor de licitações, eu pegar o modelo certo, eu pego as informações de onde? Do TR. Olha a importância do TR também internamente. Então, se o TR não vier dizendo se o serviço é comum, se o bem é comum, se é especial, eu não vou saber nem qual é a modalidade licitatória que eu vou fazer o edital. Perceberam? Então, algumas informações que vêm dentro do TR são uma comunicação interna entre setor requisitante e setor de licitações. Perceberam isso? Enxergaram? Tá? Então, quando chegou para mim, lá na comunicação social do TCE, um pedido, um TR para comprar máquina fotográfica, na hora de eu fazer o edital, eu não sabia qual critério de julgamento que eu ia colocar, se era por item ou por preço global. Por quê? Porque isso não veio no TR, tinha que vir no TR. Então, é sempre importante quem constrói o TR ter em mente essas informações. Então, para fechar aqui, além disso, né, forma e critérios de seleção do fornecedor, estimativa do preço da contratação e a adequação orçamentária. Eu só posso licitar se eu tiver recursos orçamentários para fazer face àquela despesa que será gerada. O artigo 40, parágrafo 1º, ele fala especificamente da elaboração do TR para compras. E ele coloca lá, olha, o TR deve conter a especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização. Catálogo eletrônico de padronização é algo que surgiu no RDC, tá? Já existe no RDC. Eu tenho um artigo que está na internet, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, só sobre catálogo eletrônico de padronização. Tem um site, o meu site é eduguimarães.com, livros e artigos. Tem um artigo, que foi um artigo dentro de um livro que a gente lançou em 2016, se não me engano, e aí eu falei só sobre catálogo eletrônico de padronização no RDC, mas a lógica é a mesma, né? Catálogo eletrônico de padronização seria o seguinte: toda vez que eu tenho bens que eu compro usualmente, né, ou que eu quero... Vou dar o exemplo do auditório aqui mais uma vez.
eu quero padronizar os auditórios do MP independentemente da comarca. Não poderia fazer isso? Até uma identidade visual, né? Toda vez que alguém chegar em algum auditório do Ministério Público, em qualquer lugar do Tocantins, ele vai se deparar com algo padrão. Poltronas vermelhas nesse formato. Poderia fazer isso, seria interessante, né? Então, eu crio um catálogo eletrônico de padronização e um dos itens vai ser poltrona de auditório. Quando alguém for fazer um projeto de construção de uma sede nova, sei lá em Araguaína, cismei com Araguaína, né? Com Araguaína, vai ter auditório, vai seguir o padrão do auditório aqui, de Palmas. Tá? Isso é catálogo eletrônico de padronização. Observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, por aí vai. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras de recebimento provisório e definitivo, a gente vai falar depois disso, é óbvio, né? Se eu estou contratando uma empresa, eu estou pedindo para essa empresa me entregar um bem, eu tenho que dizer para ela onde ela vai entregar esse bem, endereço, vocês já me falaram, aqui no Ministério Público as entregas são centralizadas aqui em Palmas, mas poderia acontecer de eu exigir entrega em diversos municípios, não poderia? Isso muda totalmente a contratação, porque tem empresa que não consegue entregar em outros municípios, ou aquela que entrega vai precificar diferente, então esse nível de informação é fundamental no termo de referência. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, são informações essenciais para um termo de referência. E aí vamos lá para o artigo 20 da nova lei. Então, percebam que foi aquilo que eu falei. Eu não estou seguindo a ordem de artigo, estou seguindo a ordem como as coisas acontecem. Por isso que eu vou no 40, volto no 20, a ordem como as coisas acontecem. Já fui no 44, que falava de ETP, tá? O artigo 20 traz uma polêmica também, que foi muito discutida, está sendo muito discutida. O tal do artigo de luxo. Não é? E aí vem a diferença entre necessidade e desejo. Né? Quando eu ministro o curso de ETP e TR, eu falo muito sobre isso, a diferença entre necessidade e desejo. Eu vou fazer uma contratação pública porque a administração tem uma necessidade, não é um desejo. Uma vez chegou um pedido lá para a gente, eu estava no setor de licitações do TCE, e o pedido era, o conselheiro quer comprar um frigobar para o gabinete dele, mas ele quer a linha retrô da Brastemp. Dá vontade de matar, não dá? Eu quero comprar a linha retrô da Brastemp. Qual é a necessidade dessa contratação? Refrigerar alimentos e bebidas que serão utilizados no gabinete do conselheiro. Essa é a necessidade. Agora, eu é que vou estudar para saber qual é a melhor solução para atender a essa necessidade. Eu não posso simplesmente pegar um TR e colocar no TR que eu quero comprar um frigobar da linha retrô da Brastemp, que vai ser certamente muito mais caro, né? Provavelmente com algumas limitações. Tá? Então, essa é a diferença entre necessidade e desejo, que tem tudo a ver com o artigo 20. Olha. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Dizem que esse artigo 20 foi colocado dentro aí da lei por causa da questão lá do STF, como é que é das lagostas, vocês estão sabendo até mais do que eu aí, ó, essa questão das lagostas, tal, né? Mas aí vem uma dúvida, o que é artigo de luxo? Caramba, e agora, né? O que é artigo de luxo? Porque o luxo para mim pode ser uma coisa, e o que é luxo para mim, para um procurador-geral de justiça é normal, concordam? Para ele pode ser normal, não é luxo. Então, isso aí é subjetivo. O que é luxo para uma pessoa mais carente, para mim pode ser normal, concordam? Então, isso é extremamente subjetivo. E aí, o que fala a lei? Os poderes definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Então, a lei jogou essa responsabilidade para os regulamentos. Então, vocês precisam fazer um regulamento sobre isso. Aí tem um detalhe importante, muito importante.
A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente do tal regulamento. 180 dias. A lei foi publicada em abril, não é? 6 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Já passamos bastante, né? O que significa isso aí? Quem não tem esse regulamento não pode comprar bem de consumo pela nova lei de licitações. Todo mundo compreendeu? Quem não tem, nesse momento, o regulamento de bens comuns e bens de luxo, não pode fazer compras de bens de consumo pela nova lei. Então, isso é pré-requisito para vocês fazerem compras pela nova lei. Tá? Se vocês quiserem usar como benchmark, o governo federal já editou, né? Que é o decreto 10.818, justamente em setembro, venceu em outubro, né? Lá no finalzinho de setembro, ele foi lá e publicou, vocês podem dar uma olhada lá, estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas da estrutura da administração, dizendo que é qualidade comum e de luxo. Vou falar uma coisa baixinho para vocês aqui, vou confessar que eu li esse decreto e não serviu para nada para mim. Tá? Porque ele fala de um negócio, demanda elasticidade, não sei o quê. Eu não entendi absolutamente nada. Eu vou ter que estudar aquele negócio para poder compreender o que ele está querendo dizer. Resumo, o decreto já existe, o governo federal já pode comprar, mas eu continuo lendo o decreto, eu continuo sem saber o que é um bem de luxo e o que é um bem de qualidade comum. Né? Sim, sim. Do federal, pode. Inclusive, isso está na lei. Tá? A nova lei de licitações, esse é um ponto, inclusive, bem importante. A nova lei de licitações, como a gente está vendo aqui, em mais de 50 pontos, ela diz que o ente federativo precisa regulamentar. Só que lá no finalzinho da lei, ela fala que os municípios, estados e Distrito Federal podem usar as normas federais. Então, você poderia editar uma norma aqui, sei lá, no Ministério Público, dizendo, em relação a bens de qualidade comum e de luxo, iremos utilizar o Decreto Federal 10.818. Ponto, acabou, está resolvido. Aí está resolvido o problema, está resolvida a questão. Qual é o problema de fazer? Você ganha celeridade, você segue um padrão que vai ser usado no governo federal pela maioria dos órgãos, pô, é ótimo, né? A princípio parece ser ótimo, só tem um problema. Quando você faz isso, você está deixando de contemplar as suas especificidades locais. Tá? Então, eu falo muito isso, eu ministro muito curso de formação de preços. Aí o pessoal em formação de preços, em vez de eu fazer meu regulamento, eu vou seguir do governo federal. Aí eu falo, tudo bem, mas depois não reclama. Não reclama que o painel de preços não funciona, porque você tem a oportunidade de, no seu regulamento, colocar as suas especificidades. Né? Para isso que serve o regulamento. Então, falamos do termo de referência. Termo de referência é feito lá principalmente para compras e serviços, né? Geralmente serviços comuns. E nós temos um outro instrumento que serve para caracterizar o objeto, chamado projeto básico. Se a gente parar para analisar as leis antigas, dentro da 8666 só existe o projeto básico. Termo de referência foi criado pela legislação do pregão. Então, como é que funciona hoje na prática? Quando eu faço um pregão, eu descrevo o objeto no TR, no termo de referência. Quando eu vou utilizar a modalidade da 8666, concorrência, tomada de preço, convite, eu escrevo o objeto onde? No projeto básico. Geralmente é assim que o pessoal trabalha. Então, a definição aqui de projeto básico ela é muito parecida com a definição da 8666. O projeto básico ele serve para caracterizar uma obra ou um serviço. Olha aqui, olha, o que eu falei para vocês. Ele vai ser feito com base em quê? No ETP, Estudos Técnicos Preliminares. Isso já tinha lá na 8666. Ele vai assegurar a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental, tudo isso é uma cópia da 8666. Tá? E possibilite a avaliação do custo da obra e definição dos métodos do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Aí tem um rol de elementos. O texto é idêntico ao da 8666. Praticamente nenhuma novidade aqui. A pergunta que, infelizmente, a lei não respondeu, a nova lei não respondeu essa pergunta.
Quando que eu utilizo o projeto básico? Quando que eu utilizo o termo de referência? É uma pena, porque eles poderiam ter aproveitado a nova lei para dizer. Então, o que eu acho que vai continuar acontecendo? Toda vez que o objeto é um bem ou serviço comum, a modalidade obrigatoriamente tem que ser o pregão. E esse objeto será descrito no termo de referência. Toda vez que o objeto for uma obra ou um serviço especial, não pode ser pregão. Tem que ser outra modalidade, provavelmente concorrência. E aí o objeto vai ser descrito no projeto básico. Tudo bem? E tem a contratação integrada. Se lembra que eu falei? Contratação integrada? O que é a contratação integrada? É aquela que a administração não faz o projeto básico. É um serviço especial ou uma obra, só que a administração não faz o projeto básico. A administração faz apenas um anteprojeto. Então, na verdade, eu tenho 3 elementos que podem subsidiar uma licitação. Termo de referência para bens e serviços comuns, projeto básico para obras e serviços especiais, e, no caso de contratação integrada, que geralmente é um objeto mais complexo, eu tenho anteprojeto, jogando a responsabilidade de execução do projeto básico para a empresa vencedora do certame. Certo? E a gente vai finalizar, tanto o projeto básico ou o termo de referência, eles serão finalizados com a pesquisa de preços. A pesquisa de preços, ela aparece lá no finalzinho do termo de referência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram que aqui tem um setor específico para pesquisar preços, não é isso? Então, pelo que eu entendi, a unidade requisitante elabora o TR, coloca no processo STR, no processo administrativo, esse processo é tramitado para esse setor faz a pesquisa. Esse setor é dentro do setor de licitações? Não. Não, é a parte. Então, eles fazem a pesquisa de preços, elaboram a planilha orçamentária e depois tramitam para o setor de licitações? É assim que funciona? Beleza. Muito parecido com o que eu faço lá no TCE. O Ministério Público era assim quando eu trabalhava lá. Depois eles mudaram. Eles passaram a seguir o mesmo rito do governo federal. Como é que funciona no governo federal? Quem faz a pesquisa de preços é quem faz o TR. É assim que está no governo federal. Né? Então, no governo federal, a pesquisa de preços ela é pulverizada. Ou seja, se o transporte fez o TR, é o transporte que cota preço de carro. Se o cerimonial fez o TR, é o cerimonial que vai cotar o preço de buffet, por exemplo. E por aí vai. Eu não gosto desse formato. Eu prefiro ter pessoas especializadas em pesquisa de preços, com know-how, com expertise, para poder fazerem melhor esse trabalho. E aí eu trouxe aqui alguns pontos importantes da pesquisa de preços. O primeiro ponto é, vocês devem ter reparado que lá no ETP, um dos campos do ETP, está aí no documento que vocês receberam, um dos campos do ETP é o quê? Estimativa do preço. Vocês viram aí? Então, deixa eu pensar, tem estimativa do preço no ETP, tem estimativa de preço no TR. Repararam que tem estimativa de preço nos dois? O primeiro contato que a gente vai ter com o preço no planejamento é no ETP. Só que aí vem uma polêmica grande, eu tenho discutido com vários professores sobre isso. A pesquisa no ETP, para mim, ela é uma pesquisa mais superficial. Só para que a gente tenha uma ideia do preço do objeto que a gente vai contratar. Porque eu só posso fazer a pesquisa definitiva no TR ou no projeto básico, porque no TR, no projeto básico, é que eu vou ter toda a discriminação do objeto, da execução. Concordam? Não é? Então, quando eu faço uma pesquisa de preços lá no ETP, eu faço algo bem simples. Vou dar um exemplo para vocês. Meu ETP lá de transporte, quando eu fui ver preço de carro, para compra de carro, eu fui na tabela FIPE. Tabela FIPE, primeiro a gente definiu mais ou menos o tipo de carro, fomos na tabela FIPE e pegamos a média de 3 modelos. Pronto. Não preciso de uma pesquisa aprofundada. Meu preço de locação de veículo, a gente pegou 2, 3 contratos e fizemos uma média. Contratos da administração. Então, uma coisa bem rápida, só para a gente ter uma ideia do preço. Já no TR, não. Aí no TR, eu vou mostrar para vocês que a pesquisa tem que ser mais aprofundada, a gente tem que fazer algo mais complexo. Tá?
E esse entendimento que eu estou passando para vocês, não é só meu, não. Tem várias pessoas que falam disso. Aí eu trouxe esse texto aqui do livro que foi coordenado pelo professor Joel de Menezes Niebu, um livro lançado pela Zenit, tá? 2020, ou seja, ainda era em cima do projeto de lei, né? E ele fala exatamente o que eu penso. Ele coloca assim, ó, diante de toda essa confusão, propõe-se a seguinte interpretação: faz-se um orçamento preliminar no ETP, orçamento mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado, é o que ele diz lá. Depois, como uma das atividades necessárias para a elaboração do térreo do projeto básico, definida a especificação do objeto a ser licitado, aí sim, eu vou fazer o orçamento definitivo e mais rigoroso. Tá? Então, eu sigo à risca esse entendimento colocado no livro lá da Zenit, né? E é isso que eu faço na minha prática. Vou dar outro exemplo. No meu ETP de almoxarifado, que eu falei para vocês, a gente tinha que achar o preço da terceirização, não é? Eu não fiz pesquisa nenhuma. Eu fui na CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, peguei o piso da categoria, multipliquei por 3 e pronto. Multipliquei pelo número de profissionais. Por que 3? Porque nos meus contratos todos, a empresa cobra em torno de 3 vezes o salário do profissional, para colocar o profissional à disposição do órgão público. É isso. Ou seja, algo muito mais simples, muito mais rápido, para a gente ter uma ideia do preço da contratação. E aí, onde é que entra a lei nova na pesquisa de preço? A lei nova faz uma coisa que nenhuma outra lei faz. 8666 não fala nada sobre pesquisa de preços. Lei do pregão também não fala nada. Como essa RDC também não. E aí, um dos pontos críticos que nós temos na pesquisa de preços é justamente esse. A lei não fala nada. Quando a lei não fala nada, o gestor público fica perdido, ele não sabe como é que faz. E aí começam a entrar os órgãos fiscalizadores orientando. E aí o governo federal, só em 2014, fez uma norma, IN 05 de 14, dizendo como fazer pesquisa de preços. Depois ele atualizou em 2020, né, IN 73. E agora, finalmente, na nova lei, nós temos parâmetros de pesquisa de preços. Artigo 23. Então, o artigo 23, ele coloca lá: o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Eu sempre falo o seguinte, olha, a estimativa de preços de uma contratação é a tentativa de a administração encontrar o preço de mercado daquele objeto que ela pretende contratar. Se eu quero contratar locação de veículos, o que é a estimativa de preço? É um esforço que eu vou fazer no planejamento para tentar encontrar o preço médio praticado no mercado para a locação daquele veículo que vai atender a minha necessidade. Isso é a estimativa de preço. Considerados preços públicos, preços disponibilizados para todos, quantidades, por causa da economia de escala. Então, quando eu vou fazer pesquisa de preço, eu sempre falo isso, olha, eu vou fazer pesquisa de preço para comprar resma de papel A4. Eu preciso de 6 mil resmas lá no TCE. Aí eu vou buscar preços de outros contratos com a administração pública. Achei um contrato lá do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça. Eles compraram 200 mil resmas. Posso utilizar esse preço? Não. Porque como a quantidade dele foi muito maior do que a minha, o efeito da economia de escala provavelmente jogou o preço dele para baixo. Se eu uso o preço dele, eu estou dando um tiro no meu pé. Estou jogando um preço muito baixo. Então, eu tenho que procurar pesquisar preços com quantidades parecidas. Então, isso está bem claro aqui na nova lei. E outro ponto, local de execução do objeto. Eu não posso pesquisar preço, eu não posso chegar aqui e ligar para o setor aqui de vocês, de licitações, e falar, pô, vocês compraram papel A4 recentemente? Qual foi o preço que vocês pagaram na resma? E usar esse preço lá no Rio de Janeiro. Surreal isso, né? Eu não posso entrar no painel de preços e pegar um preço aqui do Tocantins se eu vou comprar lá para o Rio de Janeiro. Por quê? Condições comerciais diferentes, alíquotas tributárias diferentes, custos logísticos diferentes. Então, eu tenho que procurar preço do meu local de execução. Então, isso não tinha escrito em lugar nenhum, agora nós temos, artigo 23 da nova lei. E aí a nova lei, no que tange a pesquisa de preços, ela separou em 2 parágrafos. Parágrafo 1º, para compras e serviços em geral. Parágrafo 2º, para obras e serviços de engenharia. Então,
Parágrafo 1º, vamos ver aqui, olha. Para bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento. Por que que a lei está falando conforme regulamento? Porque a lei, ela não diz como vocês vão operacionalizar. Ela não diz quais os cálculos que vocês vão fazer. Vocês não, o setor lá específico, né? Ela não diz quantos preços vocês têm que pegar. A lei nova, ela só fala onde vocês vão pegar esses preços, que são os parâmetros de pesquisa. Depois ela não fala mais nada. Por isso que é necessário o regulamento, porque o regulamento é onde vocês vão dizer a operacionalização para chegar no preço estimado. Então, a ideia é encontrar o preço estimado com base no melhor preço, não é o menor, é o melhor preço, aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros que podem ser utilizados de forma combinada ou não. Então, quais são os parâmetros que nós temos? O primeiro parâmetro é o PNCP. Se todo mundo no Brasil inteiro vai jogar suas contratações no mesmo portal, a gente vai ter um imenso banco de dados de preços. Então, qual é o primeiro lugar que eu vou pesquisar? No PNCP. Então, dentro do PNCP, nós teremos uma funcionalidade de pesquisa de preços, para poder coletar preço de outras contratações públicas. Esse é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, contratações de outros órgãos. Eu posso entrar em portais de outros órgãos públicos para pegar preços. Terceiro parâmetro, pesquisa na internet. Eu posso pesquisar preço na tabela FIPE, mídia especializada, tabela FIPE, revista ABC Pharma. O que é sítio eletrônico especializado? Web Motors. Eu posso pesquisar preço em sítios eletrônicos de domínio amplo, americanas.com, Amazon. E eu posso também, a novidade aqui, é tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal. Por exemplo, em TI, o governo federal tem no portal da Secretaria de Governo Digital uma tabela de soluções padronizadas de TI com preços máximos. Então, eu posso utilizar uma referência de preço aqui. Quarto parâmetro é a pesquisa com fornecedores. Pesquisa com fornecedores, e aí a novidade é que, se vocês forem pesquisar preço com fornecedores, tem que consultar pelo menos 3 fornecedores e justificar o porquê desses fornecedores. E o quinto parâmetro é a grande inovação. É o acesso às notas fiscais eletrônicas, que ainda não está disponível, porque isso vai ser disponibilizado no PNCP. Então, nós não temos isso ainda no PNCP. Então, como é que eu faço pesquisa de preços na nova lei, né, para compras e serviços? Utilizando esses 5 parâmetros, de forma combinada ou não. Aí vocês vão pensar, poxa, então vamos lá, vamos imaginar que eu usei os 5 parâmetros. Em cada parâmetro eu consegui um preço. Consegui 5 preços, eu tenho um conjunto de preços, 5 preços. O que eu faço agora, com base na nova lei? Não sei, porque isso tem que aparecer no regulamento. A nova lei só fala isso que aí está. Então, o regulamento é que vai dizer quantos preços eu preciso no mínimo, qual cálculo que eu vou fazer, média, mediana, menor preço, isso tudo vai fazer parte do regulamento. Já existem regulamentos federais, eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? E como é que fica para obras e serviços de engenharia? Para obras e serviços de engenharia, não são 5 parâmetros, são 4 parâmetros. E tem um detalhe. Para obras e serviços de engenharia, eu não posso pegar os 4 parâmetros e utilizá-los de forma combinada ou não. Vocês vão reparar que para obras e serviços de engenharia, será definido por meio da utilização dos parâmetros na seguinte ordem. Então, para obras e serviços de engenharia, eu tenho que seguir a ordem. Ou seja, primeiro, eu vou utilizar os sistemas oficiais de custos. É assim que já funciona há décadas, não é? Então, quando eu vou precificar uma obra ou um serviço de engenharia, eu não vou ao mercado pesquisar preços. Eu entro no catálogo da Sinap, ou, se for obra rodoviária, Cicro, e eu puxo o custo do catálogo. Eu só vou passar para o próximo parâmetro se eu não encontrar o meu item nas tabelas de custos. E mais, vocês têm algum sistema de custos oficial aqui em Tocantins? Vocês sabem? Alguém sabe dizer? Não tem não, né? Porque, por exemplo, eu lá no estado do Rio de Janeiro, eu não uso Sinap.
Lá a gente tem a Empresa de Obras Públicas do Estado, que tem o catálogo dela. Então, lá no Rio, eu uso o catálogo próprio do Estado do Rio de Janeiro. E a lei permite isso, tá? A lei coloca lá no parágrafo lá, que ela coloca que cada estado, cada município pode utilizar o seu próprio sistema de custos. Então, eu vou direto no sistema de custos e puxo o custo lá do meu item. Se eu não achar, aí eu vou para o segundo, que é a pesquisa na internet. Se eu não achar na internet, eu vou para o terceiro, contratações similares. E se eu não achar, eu vou para as notas fiscais eletrônicas. Então, esse é o rito de pesquisa de preços na nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, ela aborda um tema que a 8666 não aborda, que não é possível, inclusive não é possível na 8666, que é o tal do orçamento sigiloso. Já ouviram falar no orçamento sigiloso? Sim ou não? Pessoal, toda contratação pública tem orçamento estimativo, tá? Não existe processo de contratação sem preço estimado. Ponto. A questão é, em algumas situações, a administração pública não tem apresentado esse preço estimado junto com o edital. Isso é o que a gente chama de orçamento sigiloso. Então, o que é o orçamento sigiloso? É quando aquele preço que foi estimado na fase de planejamento, ele gerou uma planilha orçamentária. Só que eu não divulgo esse preço no edital. Qual é o objetivo disso? Alguém sabe dizer? Qual é o objetivo de não divulgar o preço? Vamos pensar num pregão? Se eu lanço um pregão e no edital eu falo que eu estou disposto a pagar até R$100 mil, que é o meu preço máximo aceitável, qual vai ser a proposta inicial que as empresas vão dar na licitação? R$100 mil. Todo mundo concordou? Até aquela empresa que consegue executar por 70 mil, ela não é boba nem nada. Se quem vai comprar de mim está dizendo que está disposto a pagar 100 mil, eu vou chegar com uma proposta de 100 mil. Se eu tiver uma ampla competitividade, é provável que eu chegue nos meus 70. Mas se a competitividade for pouca, for reduzida, de repente eu vou ganhar benzão, né? 90, uma margem de lucro muito grande. Todo mundo entendeu? Isso é o que os doutrinadores chamam de efeito âncora. Por que efeito âncora? Porque quando a administração ela divulga o preço estimado dela, ela ancora todos os preços das propostas iniciais no mesmo ponto. Podem perceber, toda vez que eu divulgo no pregão, todos os preços vão chegar próximos do preço que foi estimado. Quando eu não divulgo o preço estimado, o que acontece? O licitante ele fica sem parâmetro para dar a sua proposta inicial. Então, qual é o parâmetro que ele utiliza para dar a proposta inicial? O preço dele. Se eu consigo fazer por 70 mil, eu vou colocar uma gordurinha aqui de 30%. Aí ele coloca um plus lá para a proposta inicial para poder brigar na disputa. Perceberam o que acontece? Tá? Então, isso é o sigilo do orçamento. O sigilo do orçamento não existe na 8666, porque a 8666 ela dispõe que a planilha orçamentária é um anexo obrigatório dos editais. Então, se vocês fizerem licitação, concorrência, tomada de preços, convite pela 8666, sempre o preço vai ser divulgado. Como é que funciona no pregão? Como é que tem funcionado no pregão? No pregão, o TCU tem decidido que é facultativo. Isso, inclusive, está no decreto 10.024, de 2019. Então, no pregão, em âmbito federal, o gestor público ele escolhe se ele vai apresentar o preço ou não. No RDC e na lei das estatais, não tem escolha. O sigilo do orçamento é obrigatório. Então, se vocês fizerem licitação no RDC, ou se vocês olharem edital de alguma estatal, vocês não encontrarão o preço, porque o sigilo é obrigatório. Aí vem a pergunta, como é que ficou isso na nova lei de licitações? Na nova lei de licitações, a regra é a divulgação do preço. Porém, se vocês optarem por fazer o sigilo do orçamento, vocês podem, desde que isso seja justificado. Tá? Então, nova lei. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. E, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle. Esse outro dispositivo aqui foi vetado. Tá? Deixei aqui, mas foi vetado.
Tá? Todo mundo entendeu? Então a regra é, licitação na nova lei, a princípio normal, divulga o preço. Em alguns casos, se eu quiser, eu justifico e não apresento o orçamento. Falei para você, eita, isso aqui está terrível, eu vou ter que dar um jeito nesse controle aqui. Falei para vocês que o governo federal já regulamentou a pesquisa de preços na nova lei. Como é que está funcionando hoje? Para quem utiliza as leis antigas, 8666, 10520, RDC, quem vai fazer orçamento de compras e serviços em geral, no governo federal, vai seguir a IN 73 de 2020. E obras e serviços de engenharia, o decreto federal 7983 de 2013. Mas, como eu falei, o governo federal já está correndo com seus regulamentos. Ele já regulamentou a pesquisa de preços para a nova lei. Então, para a nova lei, já temos a Instrução Normativa 65 de 2021, que é para compras e serviços, e a Instrução Normativa 72, que é para obras e serviços de engenharia. Tá? O pessoal está fazendo muita confusão, porque o governo lançou recentemente essa IN 65, e o pessoal acha que a IN 65 revogou a IN 73. Não revogou. A IN 73 vai continuar valendo até quando? Até 31 de março de 2023. Porque quem usar a lei antiga vai fazer pesquisa de preços aqui. Todo mundo acompanhou? Podemos seguir? Podemos? Quem quiser se aprofundar em pesquisa de preços, tem um e-book que a gente lançou em fevereiro do ano passado, está disponível lá na internet também, livros e artigos lá no site que eu falei, só fazer o download do e-book em PDF, tá? É específico sobre formação. Aí a gente fala um pouquinho de planejamento, fala sobre preço na licitação, mas principalmente sobre a formação de preços aí das contratações públicas. E depois que eu tenho o preço, olha o que a lei nova fala. Aí, olha só como é que ela já foi lá para o artigo 150 da lei, né? Quase no finalzinho da lei. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação. Esse texto aqui é parecido com o artigo 14 da 8666. Só que o artigo 14 da 8666 só falava no seguinte: indicação dos créditos orçamentários para fazer a licitação. Ele não entrava no mérito do exercício financeiro. Então, agora, a lei ela esmiuça mais. O que significa isso aí? Significa o seguinte, olha, vamos imaginar que eu esteja em junho, no meio do ano, vou contratar um serviço de limpeza por 12 meses. O serviço de limpeza é de 12 milhões de reais. Mas, dentro desse exercício, eu só vou usar metade do contrato. Então, eu só tenho que verificar indicação orçamentária para 6 milhões. Não é? Então, isso está bem claro aqui na nova lei. Coisa que já era feito assim, mas não estava escrito na 8666. Então, estamos falando do planejamento, falei do ETP, falei do termo de referência, faltou falar de uma coisa muito importante, que é a tal da gestão de riscos. Esse dispositivo aí eu já mostrei para vocês, que é o que fala de governança, né? Parágrafo único do artigo 11. Só que agora eu quero destacar outra coisa, porque ele fala aqui, ó, quando a gente pensa em governança das contratações, a gente tem que falar também de gestão de riscos. Vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que eu já tenho resposta. Vocês fazem gestão de riscos? Sim ou não? Não, né? Pouquíssimos órgãos fazem gestão de riscos. No governo federal, como a IN 05 ela obriga para serviços, o governo federal já é obrigado a fazer desde 2017. Mas quando a gente desce para estados e municípios, quase ninguém faz gestão de riscos. E agora, com a nova lei, isso passa a ser obrigatório. Tá? A gente precisa gerenciar riscos. Lá no TCE, a gente faz só naquelas contratações mais complexas. Fizemos no planejamento do almoxarifado virtual, fizemos no planejamento do transporte por aplicativo, só nas contratações mais robustas e complexas, fizemos na limpeza, é que a gente faz a gestão de riscos. Mas agora, com a nova lei, todo o planejamento ele tem que pensar na gestão de riscos. Olha, artigo 18, inciso 10º. Tem que estar incluído na fase de planejamento
a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Só que a lei só fala isso. E aí, como é que se faz uma análise de riscos? Alguma sugestão? O que é essa análise de riscos de um processo de contratação pública? Eu tenho que procurar, no planejamento da contratação, identificar riscos que possam acontecer ao longo do processo e que possam impactar negativamente a minha contratação. É isso que é um risco. Tá? E aí, qual é o exemplo que eu posso trazer aqui para vocês? Eu vou mostrar o exemplo do mapa de riscos da IN 05 de 2017, porque, afinal de contas, a nova lei ela não entra no mérito. Tá? Ela só diz que tem que fazer análise de riscos, mas ela não apresenta nenhum modelo, nenhum exemplo. Só que o mapa de riscos que eu vou mostrar para vocês é uma ideia para a gente começar a fazer a gestão de riscos. Esse mapa de riscos, o modelo está no anexo da IN 05. E a nova lei ela fala de uma outra coisa chamada matriz de riscos. Então, eu quero mostrar para vocês que são coisas completamente diferentes. Tá? Mapa de riscos é um documento que eu vou fazer no planejamento da minha contratação para identificar possíveis riscos que possam impactar negativamente a contratação. Além disso, eu vou dizer nesse mapa de riscos quais são as ações preventivas e corretivas se o risco acontecer. Tá? A ideia do mapa de riscos é mitigar eventuais riscos. Ponto. Isso é o mapa de riscos. A matriz de riscos é outra coisa. Está aqui a definição de matriz de riscos, isso está na nova lei. Artigo 6º, inciso 27º. A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vou mostrar os dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é o da IN 05. Isso aqui é o mapa de riscos. Tá? O que diz a IN 05? Olha, eu posso ter vários riscos no mesmo processo. Então, no mesmo processo, eu posso ter várias... Está vendo aqui? Risco 1, risco 2... Qual é a ideia? Dentro das 3 fases do planejamento, dentro das 3 fases do processo, planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato, eu posso identificar riscos. Então, eu coloco lá, olha, qual é a probabilidade de o risco acontecer, o impacto que ele vai causar na administração se ele acontecer, o dano, a ação preventiva, ou seja, que ação eu posso adotar para o risco não acontecer, e se o risco acontecer, qual vai ser a ação de contingência. Isso é o mapa de riscos. Isso eu devo fazer nas minhas contratações públicas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um lá no TCE, a gente estava com um problema seríssimo na contratação de chaveiro. A gente fazia a licitação de chaveiro, deserta. Fazia a licitação de chaveiro, deserta de novo. E a gente estava desesperado porque a gente não podia ficar sem o serviço de chaveiro. Vamos planejar melhor isso aí? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos fazer um mapa de riscos? Aí chegamos lá. O problema, então, é na seleção do fornecedor. A gente fazia tudo, na seleção do fornecedor não aparecia ninguém. Então, risco na seleção do fornecedor. Risco 01 foi justamente ter uma licitação deserta. Probabilidade alta, já tivemos 2 licitações que não apareceram ninguém. Impacto alto, ficar sem o serviço. Dano, né? O dano é não poder abrir porta, fechar portas que trancaram, não poder fazer chave, por aí vai. Ação preventiva, olha só. Nós fomos analisar e as licitações desertas eram pregão eletrônico. Qual foi a ação preventiva que a gente adotou? Fazer pregão presencial. Por quê? Porque, embora a norma fala que preferencialmente tinha que ser eletrônico, tem casos que não dá para fazer eletrônico. Chaveiro lá no Rio de Janeiro, sabe quem é chaveiro no Rio de Janeiro? Aquele cara, sabe aquela coisa que vai passando de pai para filho? O cara só sabe fazer chave, o cara não tem acesso à internet. Se você chegar para o cara, você já se cadastrou no Comprasnet? O cara vai... O que é Comprasnet? Né? Então, surreal você fazer pregão eletrônico para contratar chaveiro.
Então, ação preventiva, mudar de pregão eletrônico para pregão presencial. Mas mesmo no presencial, pode acontecer uma licitação deserta? Poderia. Qual seria a ação de contingência? Se mais uma vez for deserta, vamos ter que fazer uma contratação emergencial. Sabe o que aconteceu? Então, a gente lançou, por causa desse mapa de riscos, a gente lançou um pregão presencial, apareceram dois chaveiros lá, e a gente conseguiu contratar um deles. Então, graças à gestão de riscos, a gente mudou, tomou uma outra decisão, diferente daquela que a gente estava adotando, e passamos a ter êxito nessa contratação. É para isso que serve a gestão de riscos. Tá? Gestão de risco, por exemplo, no serviço de limpeza. O que pode acontecer no serviço de limpeza, no serviço geral e serviço de vigilância? Um risco claro que pode acontecer. A empresa não pagar os direitos dos profissionais. Não pode acontecer isso? Qual seria a ação preventiva? Exigir todo mês da empresa que ela apresente os documentos comprobatórios, pagamento de salário, vale transporte, depósito de FGTS, INSS. Isso aqui é uma ação preventiva. Mesmo assim, a empresa não pagou, ação de contingência. A nova lei permite que a gente pegue o dinheiro e pague diretamente aos profissionais, em vez de pagar para a empresa. Perceberam o que é análise de risco, gestão de riscos? Isso é o mapa de riscos que está na IN 05 de 2017. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, a nova lei, ela nos coloca a obrigatoriedade de fazer gestão de riscos, mas ela não nos diz como fazer. Então, vamos pegar o que já estão usando. Se já estão usando esse mapa de riscos aí, está dando certo, vamos pegar o que já dá certo, é de fácil aplicação e vamos utilizar. É isso. Isso está no anexo da IN 05. Então, esse é o mapa de riscos. Agora, a gente vai falar um pouquinho dessa matriz de riscos aqui. Já mostrei esse dispositivo. Matriz de riscos já é outra coisa. Matriz de riscos tem a ver com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Confesso para vocês que eu nunca trabalhei com matriz de riscos. Ela não é comum em contratações usuais. Geralmente, sabe quando se usa matriz de riscos? Na contratação integrada. Quando eu jogo a responsabilidade para a empresa fazer o projeto básico. Por que é importante fazer isso? Porque a empresa pode fazer um projeto básico meia boca e depois querer pedir para a administração pública, não, olha só, mas o projeto básico eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, mas não foi você que fez o projeto básico, então eu jogo a responsabilidade para a empresa. Se acontecer algum daqueles itens, ela não tem direito a pedir reequilíbrio. Basicamente, isso é a matriz de riscos. Então, o que eu vou colocar na matriz de riscos? Olha, listagem de possíveis eventos que aconteçam pós-assinatura do contrato e que podem impactar o equilíbrio econômico-financeiro. E a previsão de eventual necessidade de formalização do termo aditivo. Aí eu vou colocar situações... Ai, droga, isso aqui está demais, hein? Situações em que haverá liberdade para a empresa inovar, ou seja, tem situações aí. Então, geralmente, isso aqui são em contratações integradas, onde a empresa pode inovar, ou semi-integradas, onde a empresa pode inovar, apresentar uma metodologia diferente, né? E situações em que a empresa não pode inovar, ela não tem liberdade para inovar. Tudo isso tem que aparecer na matriz de riscos. Mas, vamos sair da teoria e vamos para a prática? Como eu nunca fiz uma matriz de riscos, né, nada se cria, tudo se copia, eu peguei essa matriz de riscos da apresentação do governo federal. O governo federal, assim que foi publicada a nova lei, eles fizeram uma apresentação, está lá, quem quiser ver, está lá no portal do governo federal, tem um webinário lá bem extenso, com a apresentação da nova lei, e eles deixaram os slides lá. Então, eu peguei do slide lá da SEGE, Secretaria de Gestão. Vamos pegar esse caso aqui de baixo. Fica mais claro da gente entender o que é uma matriz de riscos. Matriz de riscos é o seguinte, estou contratando uma obra. Tá? Estou contratando uma obra. Essa obra, por exemplo, tem escavação. Tem escavação na obra. No projeto básico, seja ele feito pela administração, seja ele feito pela empresa, alguém fez uma estimativa de quantos metros cúbicos de terra vai ser necessário escavar. Tudo bem? Descrição. Então, tipo do risco, risco geológico. Descrição. Risco de haver acréscimo nos volumes de escavação dos túneis. Necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda mudança na técnica de construção prevista. São riscos que podem acontecer numa escavação.
Materialização. Como é que isso se materializa na prática? Um atraso no cronograma, ou seja, essa mudança pode gerar um atraso na execução e pode aumentar o custo da obra. Não pode aumentar o custo da obra? Pode. Como é que eu vou mitigar esse risco? Fazendo uma contratação integrada, ou seja, jogando essa responsabilidade para a empresa, projeto básico, remunerando esse risco ou exigindo um seguro de risco. Tá? São medidas para tentar mitigar esse risco. E para quem que eu vou alocar esse risco? Para a empresa contratada e, se for o caso, para a seguradora. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu fiz uma matriz de riscos e aloquei esse risco para a empresa contratada, se na hora de a empresa contratada executar, se no projeto está escrito que ela tem que escavar 300 metros cúbicos de terra e ela tiver que escavar na prática 400 metros cúbicos, ela não pode pedir um aditivo para a administração, porque esse risco foi alocado para quem? Para ela. Ela tem que assumir essa despesa. Todo mundo entendeu? Então, isso é matriz de riscos. Então, uma coisa é o que eu mostrei para vocês da IN05. O mapa de riscos para gerenciar o risco da minha contratação. É isso que vocês precisam fazer. Outra coisa é que essa matriz de riscos, ela é basicamente para contratações muito mais complexas e geralmente utilizada para contratação integrada. Inclusive, na nova lei, diz que para contratação integrada e semi-integrada é obrigatória a utilização de matriz de riscos. O que eu já falei aqui para vocês? Isso aí é chato pra caramba para fazer, concordam? Chatinho isso aí. Se a lei só obriga isso aí para contratação integrada e semi-integrada, isso só vai acontecer em raríssimos casos. Não é? Então, é bom vocês saberem que existe a matriz de riscos e que é diferente da gestão de riscos do processo, do mapa de riscos, e que vai ser obrigatoriamente utilizada nas contratações integrada e semi-integrada. Então, olha só, planejamento da licitação, da contratação, ETP, termo de referência, gestão de riscos. Um ponto importante, se vocês olharem quem já faz isso, que é o governo federal pela IN05, na IN05 tem uma ordem. Na IN05 faz-se o ETP, depois faz-se o mapa de riscos e só depois se faz o TR. É essa ordem que eu gosto de seguir também, embora a lei nova não coloca nenhuma ordem, não coloca, ela fala do ETP primeiro, TR depois, mas ela não diz em que momento você faz a gestão de riscos. Tá? Eu, particularmente, eu gosto de fazer a gestão de riscos como está na IN05, depois do ETP. Por que isso? Porque pode acontecer de a solução que se mostrou mais vantajosa no ETP, ela pode se mostrar com risco inaceitável. Concordam? E aí, então, eu não vou levar essa solução para o TR. Se tem um risco, falei para vocês no meu almoxarifado virtual, o ETP mostrou que o almoxarifado virtual era mais vantajoso. Mas na hora que nós fizemos o mapa de riscos, os riscos muito altos e a nossa administração entendeu serem inaceitáveis naquele momento. Então, não adianta fazer um TR de algo que a gente não vai contratar. Até hoje, a gente não contratou. A gente poderia ter optado pela solução serviço demo de almoxarifado, mas a administração preferiu não contratar. Não quis se expor, porque tinha um ETP falando que era melhor a solução B, o risco mostrou que o mapa de riscos mostrou que aquela solução tinha um risco muito alto, e a administração falou, então não vamos contratar isso agora não, daqui a pouco a gente revê isso. Então, o processo ficou parado lá. Tá? E agora nós chegamos no edital. Então, olha, já temos ETP, mapa de riscos e termo de referência. Agora a gente já pode fazer o edital da licitação. O que fala a nova lei? O edital deverá conter o objeto, as regras relativas à convocação dos interessados, as regras para o julgamento, os documentos de habilitação, os recursos administrativos, as penalidades, como é que vai se dar a fiscalização e a gestão do contrato, ou seja, tudo isso vai constar no edital. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas, tanto de edital quanto de contrato. Isso também não tinha escrito em lugar nenhum, mas a gente já vem utilizando isso há algum tempo. Né? Como eu falei, governo federal, Poder Executivo Federal, obrigatoriamente tem que usar as minutas da AGU. Vocês já viram a minuta da AGU? Alguém já viu aqui? Já tiveram a oportunidade de ler?
Quem ainda não leu, faço um convite aqui para baixarem lá algumas minutas. Por que eu estou falando isso? As minutas da AGU são verdadeiras apostilas didáticas, porque a AGU ela faz a minuta e em cada tópico da minuta ela coloca notas explicativas, com toda a fundamentação legal, a explicação. Então, assim, vale muito. Quem trabalha com licitações e contratos, vai lá na AGU, e não é só minuta digital, não, tem minuta de TR, tem checklist, minuta de contrato, minuta de edital, tem muita minuta lá. Vale muito a pena pegar para ler. Quando eu ministro lá o curso de TR, eu sempre apresento uma minuta da AGU para o pessoal ver, né, como é consistente a minuta da AGU. Então, a ideia da nova lei é, se todo mundo tem que fazer licitação, se as regras da licitação têm que seguir a lei, por que cada um faz um edital diferente, gente? Por que todo mundo não faz um edital padrão? Essa é a ideia. Não sei se vocês já tomaram conhecimento disso, mas o governo federal ele está automatizando o processo todinho de contratação. Não é? Dentro do governo federal, a gente já tem um sistema para fazer ETP, já existe o sistema ETP digital, então o ETP é feito pelo sistema lá no Comprasnet. Há uns 2 meses atrás foi criado o módulo de gestão de riscos, então hoje no governo federal a gestão de riscos é feita por dentro do sistema. Eles estão trabalhando agora no sistema de TR, de termo de referência, ou seja, eles vão montar dentro do sistema de compras o sistema para fazer TR. Eu acredito, inclusive, que esse sistema já deva pegar as informações do ETP digital, aqueles 4 primeiros campos. Olha que bacana. E eu não tenho dúvidas, daqui a pouco vai ter o edital eletrônico. E aí, se eu já tenho dentro do sistema o ETP, gestão de riscos e o TR, se eu já tenho minuta padrão de edital, ninguém vai precisar digitar nada no edital. Eu boto a minuta do edital no sistema, o sistema vai lá no TR, puxa as informações do TR e lança tudo lá. Acabou. Então, o processo de compra está sendo cada vez mais automatizado, né? Aí tem gente que fala, caramba, e o meu emprego, né? Como é que fica, né? E é o que está acontecendo aí, né? A automatização está vindo muito forte. Eu, por exemplo, a gente faz auditoria de edital e de licitação. Não sei se vocês sabem, mas o TCU ele já usa 3 softwares de inteligência artificial, né? São, inclusive, 3 nomes de mulheres, né? Alice, Sofia, e tem mais um que eu não me lembro. Para fazer o primeiro passo da auditoria agora de um edital, não é um auditor que faz, é um sistema, não é? É um sistema de inteligência artificial que recebe o edital, filtra o edital e vê lá. Faz uma comparação com a lei e vê, isso aqui é um possível ponto de auditoria, isso aqui é outro possível ponto. Já entrega de mão beijada para o auditor. Aí o auditor vai entrar lá para raciocinar em cima daqueles pontos. Então, as coisas estão bem avançadas nesse quesito. Outro ponto importante aí da elaboração do edital. Eu costumo dizer o seguinte, olha, o edital ele tem que conter as regras da disputa. Ele é um instrumento, tanto que o nome dele é instrumento convocatório. O edital é um instrumento que a administração vai utilizar para convocar os potenciais licitantes a participarem do meu certame. Então, ele é um instrumento que eu utilizo para convocar as empresas. Não é? Não só empresas, como pessoas físicas. Né? Saiu na semana passada uma instrução, eu não me lembro o número, está saindo tanta coisa, e no final do ano eu estava de férias e está saindo uma opção de coisa, eu estou só acompanhando, mas não gravei os números ainda. Na semana passada saiu uma instrução normativa específica para pessoas físicas participarem de licitação. Então, quem quiser está lá, só puxar nas instruções normativas do governo federal, saiu na semana passada. Mas voltando aqui, o edital é um instrumento que eu vou dizer as regras da disputa, as regras para convocar os interessados para que eles possam disputar. Geralmente, a gente faz um edital bem sucinto, bem resumido, e esse edital é cheio de anexos. Qual é o primeiro anexo do edital, geralmente? Termo de referência ou projeto básico, contendo a discriminação do objeto. Depois, planilha orçamentária, contendo o preço estimado. Minuta do contrato, que é um anexo obrigatório. Então, o edital, geralmente, ele vem mais enxuto, contendo as regras da disputa licitatória, e ele vai ser repleto de anexos. Anexo com discriminação do objeto, anexo com preço, anexo com regras contratuais.
Geralmente é assim que a gente faz. E aí tem algumas regrinhas colocadas aí na nova lei, olha. Desde que, conforme demonstrado no ETP, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e eficiência do contrato, esse edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma grande preocupação que os municípios têm. Lá no Rio de Janeiro, vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, que eu conheço um pouco melhor. No estado do Rio de Janeiro, até 2019, apenas 1/3 dos municípios faziam pregão eletrônico. Ou seja, 2/3 60 municípios, vamos arredondar para 90 municípios, 60 municípios só faziam pregão presencial, mesmo sabendo que os normativos falavam o que os normativos? Que preferencialmente o pregão tem que ser eletrônico. Aí quando a gente questiona os municípios, todos eles respondem a mesma coisa. Qual é a resposta? Se eu fizer pregão eletrônico, as empresas do meu município vão perder. Porque quando eu faço pregão eletrônico, virão empresas grandes de fora. E aquelas empresas sediadas no meu município, que vivem de venda para a prefeitura, vão perder os contratos, vão falir, e o município vai por água abaixo. Essa é a grande justificativa que os municípios utilizam para não adotar a forma eletrônica. Só que agora a gente tem um problema. Problema? Não sei se é problema, né? Mas, seguindo essa lógica dos municípios, quando eles começarem a usar a nova lei fala o quê? Todas as licitações, independentemente da modalidade licitatória, deverão ser feitas na forma eletrônica. Então, não tem mais esse papo, município, eu sinto muito, você vai ter que fazer pregão eletrônico, concorrência eletrônica, concurso eletrônico. Aí o município vai falar, pô, mas como é que vão ficar as minhas empresas aqui? Aí, então, o legislador falou, ó, vamos começar a colocar algumas prerrogativas para que, mesmo nas licitações eletrônicas, a gente possa exigir utilização do mercado local. Todo mundo entendeu isso? Então, isso não vem do nada, isso tem sua razão de ser. Além disso, tem o tratamento favorecido e diferenciado para as pequenas empresas locais em detrimento das empresas de fora. Não sei se vocês utilizam aqui, mas isso já existe lá na Lei Complementar 123. Tá? Então, são prerrogativas que podem ser colocadas no edital da licitação para incentivar o mercado local. Outro ponto aqui, todos os elementos do edital, minutas, termo de referência, projetos, anexos, deverão ser divulgados no sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. E a gente já sabe que essa divulgação vai ser feita onde? Qual é o sítio eletrônico oficial? PNCP. Hoje, ainda tem município que faz o seguinte, publica só o resumo do edital no site. Não é? Coloca só o resumo do edital no site. Com a nova lei, não. Ele vai ter que colocar o edital na íntegra, todos os anexos do edital, planilha orçamentária, termo de referência, minuta do contrato, tudo tem que ser disponibilizado lá no site, no mesmo dia em que ele faz a divulgação do edital. E mais, lá no Rio é muito comum, aqui eu não sei como funciona, mas lá no Rio os municípios fazem o seguinte, você quer ver o edital? Tem que se cadastrar. Ou seja, em vez de o cara facilitar o acesso ao edital, ele dificulta. Eu tenho que me cadastrar, criar um login, uma senha, só para fazer um download do edital de uma coisa que é pública? Então, a lei, acabou isso. Ninguém precisa se registrar para fazer download de edital. Qualquer cidadão pode entrar no sítio oficial e fazer aí o download do edital e dos seus anexos. Então, isso tem tudo a ver com transparência, seguindo a lei de acesso à informação. Parágrafo 4º, ele coloca lá, olha, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, aí vem a pergunta, o que é uma contratação de grande vulto? Aí a lei fala,
São as contratações com valores superiores a 200 milhões de reais. Só que o que eu falei para vocês agora há pouco? Decreto 10.922, combinado com o artigo 182 da nova lei. No dia 1º de janeiro, todos os valores da lei foram atualizados pelo IPCA. Se não me engano, foi 8,04%. Então, mudou de 200 milhões para 216, 81, 600. Difícil é decorar esses valores, né? Mas está lá, olha. Tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, contratações de grande vulto são aquelas superiores a 216 milhões, 81 mil e por aí vai. Tá? Nessas contratações, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses. Ou seja, compliance, integridade, a nova lei vem também pesada com essa questão, né? Então, qual é a ideia? Poxa, eu vou contratar, a gente está falando aqui de uma contratação superior a 216 milhões de reais. Não é qualquer empresa que vai entrar numa contratação dessa, concordam? É uma empresa de grande porte. Então, eu vou exigir que essa empresa tenha um programa de integridade e, se ela não tiver ainda, provavelmente ela já vai ter, uma empresa desse porte já vai ter. Se ela não tiver, ela tem que apresentar esse programa de integridade em até 6 meses, contado da celebração do contrato. Tá? Então, é uma exigência obrigatória para contratações de grande vulto. Programa de integridade das empresas. E o edital poderá, na forma de regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto seja constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e profissionais oriundos ou egressos do sistema prisional. Aqui entra a questão da sustentabilidade social. Tá? Lá no Rio de Janeiro, nós temos uma lei que fala sobre essa questão das mulheres vítimas de violência doméstica. O Ministério Público lá do Estado do Rio de Janeiro, ele já coloca isso nos editais. Eu só tenho uma pergunta que eu sempre faço para eles. Vem cá, na prática, como é que vocês verificam isso, né? Como é que vocês, né, vão verificar que a empresa está contratando mulheres que foram vítimas de violência doméstica, com base em boletim de ocorrência? Perceberam como é complexo? A ideia é boa, mas a operacionalização não é nada simples. Tá? Então, assim, tem coisas interessantes na lei, mas que, na hora de a gente pensar em fazer, a aplicação não é nada fácil.